Estamos de volta aqui pela Boa Vontade TV. E a nossa peregrinação rumo ao Templo da Boa Vontade já começou, como você tem visto aqui no nosso programa, né? A gente tem conversado aí com os peregrinos. E esse é um momento de grande devoção àqueles que vão a Brasília, Distrito Federal. Mas isso não quer dizer que toda uma organização não precise ser feita. Muita coisa precisa ser organizada, pensada. Você viu, por exemplo, o pessoal de Recife falando que para assistir o espetáculo Música Legionária eles fizeram um mutirão de compra de ingressos, enfim. Uma série de atitudes precisam ser tomadas. E a gente resolveu, então, trazer algumas dicas sobre justamente essa questão. Como montar um roteiro de viagem, como se organizar para uma viagem de forma correta. Nós estamos recebendo o diretor executivo da agência Fest Turismo Viagens para conversar com a gente hoje, o Maurício Lopes. Maurício, bom dia. Bom dia, prazer, Letícia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Obrigado. programa. Vamos trazer algumas dicas para o nosso pessoal. Tenho uma vontade de viajar com minha família. Qual que é o primeiro passo para essa viagem acontecer da melhor forma possível ou ter pelo menos mais chances de ocorrer de forma correta? Bom, primeiro definir uma data que seria ideal para todos da família. Tá? Então, isso tem que ser viável para todos. Em seguida, analisar o destino que cada um tem o desejo de conhecer, né? Entendi. Então, organizar data e local é o primeiro passo. Primeiro passo. Uma vez feito isso, o que eu precisaria começar a fazer? Juntar dinheiro, já procurar uma agência, procurar fazer as atividades separadamente? Qual que seria a melhor forma? Olha, eu indico analisar o destino, ver o que tem de interessante para se conhecer, fazer um cronograma, o período que pretende ficar nesse destino. E depois dessa etapa, aí sim procurar um profissional habilitado para poder ajudar na escolha dos serviços adequados, se aquele cronograma que a pessoa fez com a família é adequado àquele destino, porque muitas vezes a pessoa não tem um conhecimento profundo, mesmo pesquisando na internet, você tem muita informação e às vezes a informação não é de qualidade. Sim, é verdade. Às vezes também acontece de você ter, por exemplo, um anseio de conhecer um determinado lugar, mas você conhece pouco, por exemplo, sobre o clima, sobre a cultura local, sobre o tipo de comida que tem na região. Essas são coisas que precisam ser consideradas também na hora de fazer uma viagem, né? Sim, sempre tem que levar isso em consideração. A data da viagem influencia. Se você pretende ir para um destino que tenha neve, esqui, então você tem que saber a época do ano que vai estar disponível esse tipo de clima propício para essa atividade. Sim. Se você pretende ir para um destino de praia, então procurar a data que é o verão nesse determinado local. E depende do país, a pessoa não tem conhecimento qual é a época do ano lá, então procurando uma agência, um profissional do turismo, ele vai indicar o local correto, a data correta para poder fazer essa viagem. Esse tipo de informação também a gente recebe na hora de fechar, por exemplo, o pacote. Ver o que é alta, baixa temporada, qual vai começar a compensar mais ou não. São informações que a gente também pode adquirir nesse momento. Sim. O adequado é sempre evitar a alta temporada, porque você paga um valor menor pelos serviços e tem um atendimento de melhor qualidade, porque não tem uma quantidade muito grande de turistas. Você vai para um lugar na alta temporada, os pontos turísticos principais estão sempre muito mais cheios. Exato, né? Tudo dificulta um pouco mais. E a questão ainda financeira, que você consegue uma boa economia fugindo desse período de alta temporada. Na hora de fazer viagens, seguros, cuidados com planos de saúde locais, são ações também que não podem ser esquecidas? De maneira alguma. Principalmente o seguro viagem. Muitas pessoas deixam esse detalhe de lado, acham que não tem necessidade, mas a quantidade de pessoas que precisam de um serviço, de um atendimento médico em viagem é muito grande, é muito maior do que as pessoas imaginam. Então não é uma coisa dispensável na hora de planejar sua viagem. De forma alguma. E documento? As pessoas costumam esquecer documentos importantes na hora de viajar? Sim, muitas pessoas na afobação do dia do embarque acabam deixando documentos que são primordiais na viagem, né? Fazer uma viagem internacional, esquece o passaporte, não vai conseguir embarcar de maneira alguma. Mesmo nas viagens nacionais, você tem que portar ou o RG ou uma CNH para poder comprovar que você é aquele passageiro. E acontece com frequência de alguém ter que levar correndo o documento para a pessoa, senão perde o voo. Entendi. Além disso, dependendo da idade, por exemplo, menor de idade precisa de algum documento específico de viagem? Olha, no caso de viagens nacionais, ele viajando com um dos pais não tem necessidade de documentação nenhuma.
Já na internacional, o passaporte e estar acompanhado dos pais também é obrigatório. Mas existem documentações, você pode solicitar uma documentação que autoriza ao menor de idade viajar desacompanhado dos pais. E isso você pede na Polícia Federal, emite um documento com foto, reconhecido em cartório, e você pode embarcar essa criança tranquilamente. Quando a gente chega no local, até pela ansiedade, às vezes a gente perde um pouquinho o controle dos gastos, né? Sim. Isso, existe alguma dica ou alguma orientação que pode ajudar o pessoal a controlar um pouquinho esse custo dessa viagem, ou pelo menos se manter naquilo que foi planejado para gastar? Eu aconselho sempre a evitar a utilização de cartão de crédito em viagens. Então, você define um valor que você pretende gastar naquele destino, divide entre a quantidade de dias que você vai permanecer e tenta sair com aquela quantidade de moeda ou um cartão de débito para ser gasto naquele determinado dia. Não andar com todo o dinheiro, que senão você gasta todo ele antes do final da viagem. No caso das viagens internacionais, o ideal é que eu procure uma casa de câmbio e faça a troca da moeda aqui no meu país, no caso no Brasil, ou que no local, no aeroporto, ou de repente já no outro país eu faça essa troca? Sempre é aconselhável efetuar a troca aqui no Brasil, porque chegando no destino você vai pagar uma tarifa de câmbio bem mais alta do que aqui, e às vezes você tem que fazer duas conversões do real pro euro, e às vezes do euro pro dólar, depende do país que você está. Então isso afeta também. Então é melhor você já sair com tudo isso já organizado. Sim. E se eu não falo o idioma do lugar? Existe alguma dica também importante? Eu levo um guia, né? Aqueles caderninhos que às vezes me ajudam. Você pode adquirir um pequeno guia que te dá informações sobre frases básicas para o turismo, para aquele determinado local. Mas não há necessidade, assim, exclusiva de você saber a língua. Por quê? Você está indo viajar para um destino de turista. Então você é bem recebido, as pessoas tentam te entender. Por quê? Porque aquela região vive do turismo e precisa atender bem o viajante. Então sempre se dá um jeitinho. E como não fazer para que esse momento seja muito estressante, por exemplo? Às vezes a gente quer fazer muita coisa e aí não para, não sossega, acaba uma coisa que poderia ser super prazerosa, acaba se tornando algo muito cansativo. Às vezes até quando um pacote mesmo que a gente contrata tem tantas atividades que a gente fica até meio sem fôlego. Como evitar isso? Bom, o que eu aconselho é assim, não querer visitar uma quantidade excessiva de locais. Você vê uma quantidade média de pontos a ser visitados e aproveita melhor aquele ponto turístico, porque passar correndo, você não vai assim, se atentar a detalhes que ali seria interessante. Depois, até quando você volta, você viu determinado ponto, foi visitar uma igreja ou qualquer outro ponto turístico. Aí você fala, não. Eu falo, não vi, não deu tempo. Passou desapercebido, né? Então, assim, diminui a quantidade de locais e aproveite com uma maior qualidade aquilo que você visitou. E se a gente tiver algum problema, fui assaltado ou perdi algum documento no exterior, qual é a medida correta a se tomar? É procurar a embaixada? Exato. Quando você está em outro país, o ideal seria procurar a embaixada, que se roubaram seu passaporte, perdeu, eles vão solicitar a emissão de outro em caráter de emergência para você poder retornar para o seu país de origem. E também você pode pedir auxílio, no caso, a uma agência que te atendeu aqui no Brasil, e ela vai te dar o suporte para ajudar a resolver os problemas que tiverem ao alcance ali. Perfeito. Bom, gente, você viu, né, que com planejamento, organização, a sua viagem vai ter tudo para ser muito boa, muito proveitosa e dar tudo certo. O importante é ter esses passos que a gente trouxe aqui para você. Qualquer dúvida adicional, você pode entrar em contato conosco. Maurício, queria agradecer sua presença aqui no Vida Plena. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a você, Letícia. Bom, e então nosso telefone está aí à sua disposição para que você participe aqui do programa Vida Plena, interaja com a gente. O nosso telefone é o 0310 07 940, 0310 07 940, ou pelo WhatsApp, código 11 99801 1242. É o telefone para que você se manifeste e esteja sempre participando aqui do nosso programa Vida Plena. Quero aproveitar